Boa noite. Muito bem, iniciamos a terceira noite de palestras e mesas do 10º Seminário do LEG. Essa noite a nossa apresentação é o Bruno Sampaio, que é do Observatório Social Brasil, em Limeira, e que então tem uma interação muito importante que iniciamos junto ao LEG, que tem uma vocação de pesquisa da economia local e regional, e o Pierre Francesco de Maria, que é pesquisador do LEG, também coordena o LEG, e ele vai apresentar um perfil, no que der de tempo, de informações e indicadores sobre Limeira, que é um trabalho que o LEG, uma linha de pesquisa do LEG que vem fazendo para atualizar as informações, com vistas a lançarmos um livro sobre o assunto. Então, agradeço aos membros da mesa, nosso convidado Bruno e ao Pierre, que já é da casa. E então passo a palavra ao Bruno para uma fala sobre o Observatório Social. Muito obrigado, Bruno. Fica à vontade. Bom, primeiramente, boa noite. Meu nome é Bruno Sampaio, eu sou aqui de Limeira. Eu sou formado em Direito aqui na Universidade Paulista de Limeira. Hoje eu faço pós-graduação em Compliance e Direito Anticorrupção. E vim aqui hoje para agradeço, primeiramente o Pierre e o professor Carlos, e a todos que estão aqui. E vim trazer um pouquinho da experiência que eu estou tendo aqui em Limeira com o Observatório Social do Brasil Limeira, Passando muito rapidamente, só uma explanação geral, pelo que eu entendi aqui da dinâmica. No final da exposição de hoje eu vou responder algumas perguntas de quem tiver dúvida. Mas, basicamente, o Observatório aqui em Limeira ele já existe há 3 anos, 2 anos oficialmente, e é uma entidade representativa da sociedade civil organizada, e a gente atua de forma apartidária, ou seja, sem vínculos políticos. A gente atua de forma técnica e tem tudo a ver com o LEG. Eu estava conversando com o Pierre a respeito disso. Então, todas essas fontes de estatísticas, fontes fidedignas de dados, a gente trabalha em cima delas, principalmente aqui voltado em Limeira. Então, a gente fiscaliza o Poder Legislativo, então as atividades que eles desempenham, o próprio Portal da Transparência, que foi uma ideia que a gente estava debatendo antes de vir para cá. Também a gente fiscaliza o próprio Poder Executivo no que tange e principalmente licitações, então desde o acompanhamento de edital, de execução de obras, por exemplo, e até a parte de entrega. E todo o nosso trabalho em si, ele é voluntário. Tem a possibilidade de existir pessoas contratadas, mas são pessoas da sociedade civil que se organizaram e através de metodologia compartilhada em nível federal, então amparado por os órgãos de controle como o Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas e N outras instituições. Então a gente é capacitado por essas instituições para replicar essa metodologia em nível local. Então, através dessas nossas atividades, hoje a gente tem algumas fontes de dados de Limeira, por exemplo, 64 mil informações desde 2017 até 2018 no que tange ao acompanhamento do Poder Legislativo. Então, a gente tem estatísticas de produtividade da sessão da Câmara, a gente tem estatística de qual o perfil do voto de cada um. Aí, paralelo a isso, a gente também teve uma iniciativa em apoio com a ONU, que, através da UNDEF, da Transparência Brasil, patrocinaram o Observatório, e o Observatório começou a fiscalizar obras que são financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, que são verbas federais, e aqui em Limeira a gente tem 2 obras nesse porte e acontecendo. Então a gente está fiscalizando isso também, e N outras atividades, e principalmente no que tange à educação fiscal. Então é capacitar crianças do quinto ano, se eu não me engano, não sei a idade agora, mas para que eles sejam observadores sociais. Então, observadores sociais mirins, que exerçam o controle social de forma apartidária e que eles sejam capacitados desde criança, que é onde a gente consegue mudar o rumo do país, que é na educação. Então, eu não sei se é uma ideia muito ampla, eu estou trazendo aqui só um pouquinho desses detalhes de 3 anos de trabalho.
O observatório em si, ele é uma rede nacional, um sistema, na verdade, nomeado assim. Ele existe em 140 cidades, em 19 estados brasileiros, e tem mais de 3 mil voluntários. Então, é um número expressivo. E, nos últimos 4 anos, já economizou aos cofres públicos, atuando juntamente com o poder público, né, na melhoria da gestão, já economizou 2 bilhões de reais. Então, são para ver a dimensão e a potência que a gente tem através da sociedade civil organizada com controle social de fato influenciar na questão da gestão pública. Então, é um pouquinho do que eu posso trazer aqui para vocês. Eu estou à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado, Bruno. Muito interessante. Acho que nós vamos ser parceiros. O LEG do Observatório. Muito obrigado. Então, agora eu passo a palavra ao Pierre, que vai nos apresentar. Vou convidar o Bruno para a gente se sentar aqui, que fica mais fácil para visualizar as lâminas. E aí, então, o Pierre vai apresentar o trabalho aqui de pesquisa da economia regional de Limeira. Então, Pierre, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Eu vou trazer para vocês um pouco do que a gente faz no laboratório, porque a gente estava discutindo hoje até nas apresentações de trabalho, na parte da tarde. A gente tem muito costume de achar que a universidade se resume à sala de aula. Então, a gente quer mostrar para vocês um pouco também do que nós fazemos, especialmente no caso aqui do nosso laboratório, que é o Laboratório de Economia e Gestão, que Carlos e eu estamos tocando, e no caso também completa 10 anos. O que a gente percebe, que é uma questão que achamos que é relevante? A universidade precisa ter um retorno para a sociedade, seja ela sociedade civil, seja ela organização pública, seja ela o setor privado. Só que o que a gente pode retornar para a sociedade? A gente pode gerar conteúdo a partir de pesquisa científica, a partir de entrevistas, a partir de trabalhos técnicos, bibliográficos, assim por diante. No caso específico, optamos por fazer um levantamento de dados que seria importante para quem, especialmente? Para a gestão pública. O que é importante para a gente? Que a gente observa que os dados que temos para os municípios de todo o Brasil existem, são públicos. Isso é um fato que a gente tem como inegável. Qualquer um de nós pode acessar dados a respeito de população, de trabalho, de saúde, educação. Só que a gente também sabe que esse conjunto de dados disponível é um conjunto de dados que não necessariamente é utilizado da melhor forma pela gestão pública, especialmente. Ou seja, você vai ter o especialista na área de educação, o especialista na área de saúde, o especialista na área de trabalho, que vão levantar os dados pertinentes à sua área no momento que for demandado. Quando o executivo municipal fala, eu preciso de um levantamento, um diagnóstico sobre saúde, sobre educação, sobre trabalho, nós vamos levantar essas informações pontualmente. E, geralmente, esse tipo de informação depois é esquecida. Utilizamos para aquela finalidade e depois largamos. Então, essa é uma das finalidades por trás do levantamento de dados que a gente fez. No sentido de disponibilizar um conjunto de dados amplo, de diversas temáticas relevantes para o setor público, mas que também pode ser de uso do setor privado, que tenha de alguma forma a chamada marca Unicamp, no sentido que nós também transmitimos algum tipo de confiança para as pesquisas que fazemos, e que isso seja utilizado como um motor para promover novas interações com a gestão pública. Às vezes precisamos interagir mais com o setor público, tanto eles conosco quanto nós com eles, e promover inclusive novas políticas, novas perguntas, novas ações do lado deles, que também eventualmente demandem a nossa interação. Então é nesse contexto que se insere isso que a gente chama de diagnóstico, digamos assim. O diagnóstico da região de Limeira. Quando eu falo região de Limeira, apenas para padronizar, eu estou falando dos municípios de Araras, Conchal, Cordeirópolis, Iracemápolis, Leme, a própria Limeira, Pirassununga e Santa Cruz da Conceição. São 8 municípios dessa região, que é definida assim pela Fundação SEAD. Tem diversas regiões pelo estado de São Paulo, uma delas é essa região de Limeira, onde a principal cidade é a própria onde a gente está. Isso tudo eu comentei com vocês já.
basicamente é uma ideia para que, ok, precisamos de dados novos, mas também a gente precisa saber onde estão os dados que já existem. Essa é a ideia. E muito do que a gestão pública faz se pauta numa fonte de dados muito conhecida nossa, que é o censo demográfico, que é feito a cada 10 anos. E a gente não pode depender de pesquisas que são feitas a cada 10 anos. Então, o poder público tem registros administrativos feitos ano após ano. Só que esses dados estão geralmente, entre algumas aspas, escondidos, pouco utilizados e são buscados à medida que é necessário. Então a gente não tem o costume de fazer um levantamento de informações para o nosso município de uma forma mais consistente. Eu vou fazer o levantamento de dados para aquilo que eu preciso apenas, e não tentar ter um retrato da realidade municipal, no caso regional, por um período mais longo de tempo. E isso nos ajuda no que, especialmente? Nos ajuda a entender como evoluiu aquela dinâmica, como evoluiu aquela sociedade e a mudar as perguntas que nós fazemos. Ao invés de fazer a pergunta o que aconteceu, como aconteceu, por que mudou e o que a gente pode fazer daqui em diante. Basicamente, qual é a minha provocação aqui? Que é a provocação que a gente tem feito no laboratório. Que sejamos mais proativos, especialmente para o pessoal da administração pública, talvez isso soe um pouco mais claro. Qual que é a ideia? Se vocês repararem, eu estava conversando com o Bruno antes de vir para cá, a maior parte das políticas públicas que são promovidas a nível federal, estadual e municipal são políticas públicas de cunho reativo. O que significa? Eu tenho uma situação, problema, e eu reajo a ela. E que tal se a gente mudar a nossa ideia e começar a reagir a situações que ainda não existem? Parece absurdo, né? Mas como é que eu posso fazer isso? Eu vou ter um conjunto de dados já existentes. Eu consigo falar de desemprego nos últimos 30 anos. Posso falar nos últimos 6 meses também, se for uma coisa mais relevante para nós. Então, por que eu não tentar antecipar aquilo que vai acontecer a partir do que a gente já sabe, para mexer na lógica da política pública e não esperar para que o fato se manifeste para a gente fazer uma política pública que aparentemente custa menos, mas à medida que você tem que fazer políticas o tempo todo, essa política vai custar mais. Então, essa também é uma das motivações por trás desse diagnóstico. Eu vou trazer para vocês alguns dos dados que estão lá. Basicamente, a pesquisa que vamos lançar como livro até o final desse semestre se divide em 3 grandes áreas. A área demográfica, ou seja, o perfil da população. A área socioeconômica, com dados de educação, saúde, transferência de renda, etc. E uma área mais econômica mesmo, perfil laboral, segmentação do setor econômico nos municípios, para ter uma noção, então, de como estamos em termos populacionais, em termos sociais, em termos econômicos. Basicamente é isso. Então eu vou começar falando de alguns dados demográficos, são basicamente só tabelas e gráficos, para mostrar para vocês quanto de perguntas vocês podem se fazer em torno da realidade que vocês vivem. E aqui é Limeira, com outros 7 municípios. Eu poderia estar pegando cada um dos 139 municípios além de Limeira, que tem o Observatório Social Brasil, e tentar pensar na mesma dinâmica e dar um retorno para o poder público. E qual que é a ideia por trás desse material? Que seja um material acessível. Porque vocês já devem ter percebido, na academia, a gente tem muito esse costume de falar difícil, de falar muito complicado, vem com aquelas palavras bonitas, textos longos, um monte de ideias, e no final aquilo faz parte da ciência, faz, mas para quem está na gestão pública, quem está lá para resolver situações de problema, quem está lá para fazer política pública, aquele monte de palavras significa o quê? Então a gente tenta converter isso tudo em informação palatável também. Por mais que saibamos que aquilo pode ser transformado numa grande teoria que um monte de autores falam, a ideia é trazer a realidade em números e explicações que sejam alcançáveis por todos nós. Ou seja, a ideia é que seja uma informação que o gestor público acesse, que o universitário acesse, que o aluno de ensino médio tenha a capacidade de entender. Então todos nós podemos fazer uso dessas informações. Vou dar um perfil rápido do que são os municípios dessa região. Basicamente, a população da região de Limeira passou de 240 mil pessoas para 670 mil no ano de 2018. Para quem gosta mais da área de planejamento urbano, de cidades e tudo mais, isso aqui é um problema. Você multiplicou quase por 3 a população da região. Claro, a cidade de São Paulo é o exemplo mais crítico, que passou de alguns milhões para 12. Ok, mas para uma localidade pequena,
relativamente pequena como a região de Limeira, é uma mudança significativa. Você sair em menos de 50 anos, quase triplicar a população. Como que a gente pode reagir a isso? E para dar um exemplo, vejam Limeira, passou de 90 para 300, triplicou. Ou seja, você começa a perceber que aqui acabou se concentrando a população. Há alguma explicação para isso. Não podemos acreditar que as pessoas simplesmente decidiram morar em Limeira, não é bem assim. Você tem outras motivações para isso. E uma delas são vocês. Vocês estão morando em Limeira. Vocês são parte de uma faculdade que é dessa cidade. Ou seja, vocês fazem parte das pessoas que estão por aqui. E isso significa questões para o poder público. Exemplo, os bairros residenciais que nascem no entorno da faculdade. Então, são reações que a gente tem a mudanças da sociedade, no caso, numericamente falando. Tem uma coisa bastante comum de se pensar, se eu falar para vocês, 600 mil pessoas, 700 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Muito bem, é interessante, mas quantos jovens, quantos adultos, quantos idosos, qual o perfil dessa população e como que isso é importante para nós? Olhando aqui, a média de vocês deve estar em torno de 20, 22, alguns mais de 25 anos, mas a maior parte de vocês está na casa dos 20. A gente está naquele grupo de população em idade ativa, a força de trabalho da nossa sociedade, aquela que tem a maior probabilidade de estar trabalhando hoje, ou trabalhando ou estudando. E se eu disser para vocês que antigamente tinha muito mais criança do que pessoas na idade de vocês? E se eu disser que hoje tem muito mais gente na nossa idade do que pessoas com 50 anos? Isso significa alguma coisa para vocês? Provavelmente sim. Em que sentido? Pô, tem mais gente em idade para trabalhar do que gente que está para se aposentar. E ao mesmo tempo tem mais gente nessa idade nossa do que gente vindo para nossa idade. Isso não gera para vocês algumas reflexões do tipo ter menos pressões em torno das creches, por exemplo, do ensino fundamental, ter menos pressões por agora entre os idosos, saúde do idoso, necessidade de especialidades médicas para a população acima de 60 anos. São populações muito específicas que estão em baixa, enquanto o nosso contingente é o mais elevado. Isso gera um conjunto de oportunidades para nós, o que eu chamo aí de bônus. Janela demográfica, eventualmente algumas reportagens de jornais como o Globo, o Estado de São Paulo, eventualmente esse termo já deve ter aparecido. Significa o quê? Que há mais gente nesse grupo do que pressões dos outros dois lados, os mais novos e os mais velhos. Pois bem, não seria um bom momento então para a gente resolver questões como educação infantil, saúde do idoso, previdência, etc e tal? Não está remetendo alguns dos temas que a gente tem conversado na agenda nacional? Talvez sim. Um dos é a reforma da Previdência. Não estou dizendo que isso explica a reforma da Previdência, mas estou dizendo para vocês o seguinte. Em que momento é melhor a gente pensar nas questões como saúde do idoso, crianças e previdência? No momento em que a gente não tem um grande volume de pessoas de idade avançada e nem um grande volume de crianças. É isso que eu chamo de janela ou de bônus. Só que, em termos teóricos, aí entra a parte acadêmica de vez, a gente tem o quê? Isso é um período muito pequeno da nossa história. E o que se coloca aqui na América Latina, especialmente no Brasil, 30, 40 anos é o período que a gente vive essa chamada janela, também chamada janela de oportunidades. Porque depois que acontece? Cada vez nascem menos filhos, ok, mas a gente está vivendo cada vez mais do outro lado. Ou seja, teremos uma carga de pessoas que vão começar a não trabalhar. Claro que cada vez mais tarde, mas terá pessoas que vão depender das aposentadorias. E nessa entra a discussão infindável da reforma da Previdência, que uns defendem daquele jeito e outros defendem de outro jeito. Então é uma discussão muito em alta, que muitos vão discutir em torno disso. No caso da nossa região aqui, a gente está no momento da janela. Só que a gente tem mais ou menos uma noção que essa janela vai acabar no começo da década que vem. Da outra década, aliás, 2034. Essa estimativa é para cima, eventualmente isso acontece antes. O que isso significa? Que até 2030, mais ou menos, vai começar a ter idoso suficiente para começar a pressionar muito mais a nossa classe, os adultos. E isso vai se tornar o quê? Um problema. Em que sentido? Não que o idoso não mereça viver, mas ele tem uma carga, número de pessoas que vão demandar previdência, vão demandar saúde, vão demandar outras atividades, que não aquelas que os adultos ou as crianças vão fazer. Então a gente tem que ter uma noção que isso, por exemplo, é um instrumento para
visão da dinâmica daquilo que vai ser o nosso município. No caso aqui é a região toda de Limeira. Não seja por isso. A gente pode tentar estimar quando que acaba essa janela por município. E aí, os municípios que naturalmente são mais velhos, são os municípios que também vão acabar mais cedo. Esse espaço, essa oportunidade de resolver questões na infância e na idade idosa. No caso, por exemplo, Santa Cruz da Conceição, a gente está estimando que daqui a 2, 3 anos acabou. Isso não significa nenhuma, antes que alguém pense isso, nenhuma catástrofe, nenhum Armagedon vai acontecer. Mas a ideia é, a gente vai começar a ter pressões cada vez mais fortes em um grupo específico. E a gente não pode simplesmente sair matando as pessoas. A gente tem que fazer política pública. Só que o custo da política pública, fora dessa chamada janela, vai ser mais caro. Então a gente teria a oportunidade de resolver algumas questões antes do que depois. Basicamente essa é a ideia. De onde vem essa história toda que eu contei pra vocês? Reza a lenda que nasce cada vez menos gente. Assim como reza a lenda que morre cada vez menos gente. Isso tudo está no nosso imaginário coletivo. Agora, quanto pouco está nascendo e quanto pouco está morrendo? A gente pode também pensar um pouco disso. No caso aqui, eu digo para vocês que na região de Limeira, que é essa linha tracejada aqui, está nascendo em média 1,5 filhos por mulher. O que isso significa? A cada 3 mulheres, 2 filhos. Isso significa, uma mulher pode não ter filhos, assim como 2 podem não ter filhos e a terceira ter 2. Ou pode significar que somente algumas mulheres têm poucos filhos, ou um pouco mais de filhos, as outras não. Ok. O que isso reflete para mim? Uma oportunidade, então, de resolver questões da infância, porque eu vou ter menos demandas. Tudo bem. Mas, onde que isso também vai gerar desdobramentos lá na frente? Vamos nascer cada vez menos, então, tecnicamente, vamos ser cada vez menos também no futuro. Porque se nasce cada vez menos pessoas, nascer a gente consegue controlar, a morte não. Então vai ter tecnicamente pode ter cada vez menos pessoas lá na frente. Isso resulta no que pra gente? Não tem pessoas embaixo para repor as pessoas que estão aqui agora. Um dia nós seremos idosos e as crianças serão adultos. Isso vai gerar pressões lá na frente. Como que a gente pode se antecipar isso? Eventualmente os modelos, as ideias de previdência, de saúde, de educação que a gente tem hoje talvez não funcionem tão bem daqui a 20 anos, 30 anos. E aí que entram os debates que a gente ouve no Congresso Nacional, que a gente ouve nas prefeituras, nos governos do estado. Por quê? Porque eles têm que tomar decisões. Só que aí, conversando inclusive com o Bruno antes de ir para cá de novo, eu posso apresentar esse mesmo dado para a prefeitura de Limeira, vamos supor que fosse para Campinas e para a prefeitura de Campinas. E a interpretação dos 2 prefeitos e das câmaras municipais, assim por diante, pode ser muito diferente. E essa diferença vai gerar diferentes políticas. Diferentes tomadas de ação em relação àquela realidade, aquela situação que pode se tornar um problema ou que pode ser encarada como uma situação a ser deixada de lado e vai ser resolvida de forma automática, digamos assim. Então, é importante dizer para vocês que aqui o nosso trabalho é levar o dado até quem pode usar ele. Agora, como vai ser usado esse dado? Nós não temos exatamente o controle, a não ser que também nós participemos do processo de decisão da política. E esse é um papel importante. Então, quando o Bruno fala do Observatório Social Brasil, no caso do Limeira, é a ideia de que a sociedade civil, organizada de forma autônoma, consiga pensar de forma colaborativa com o poder público formas de atuação, formas de solução de questões. Porque também o setor público vai ter especialistas nos diversos temas. As eleições podem trazer ninguém especialista em saúde. E acontece. E aí o papel da sociedade civil, junto com os dados que a universidade pode levantar, em colaborar para pensar políticas públicas melhores, pensar soluções melhores para os problemas que a gente tem. Como dito para vocês, nascemos cada vez menos, mas também morremos cada vez menos. E uma coisa que sabemos, a cada 1000 crianças em 1980, a cada 1000 crianças nascidas nessa região, morriam 45. Pode parecer pouco, mas é uma aberração de muito. Não deu 40 anos, está morrendo 10. É claro que a explicação está por trás das melhorias nas condições de saúde, melhoria no saneamento básico, etc. e tal. Mas como a gente pode fazer para reduzir esse pedaço azul e o verde, especialmente?
que a gente sabe, conhecimento na área de saúde, que crianças que morrem depois dos 7 dias de vida são crianças que geralmente morrem de causas evitáveis. O que está faltando então? Reparem que a medicina avançou e reduziu o número de mortes no que diz respeito àquelas causas inevitáveis. Então você começa a ter soluções médicas para problemas congênitos. Isso faz com que as crianças sobrevivam e possam ter a vida digna que elas merecem. E aqui condições de saneamento dignas para a população. Mas a gente pode melhorar. Então aqui a gente pode se perguntar aonde melhorar e como melhorar. Eventualmente a pergunta que o poder público pode nos fazer é: o que significa cada uma dessas coisas? E a gente pode falar assim: em cada um desses é esperado que aconteçam tais fenômenos. Então sugerimos que você intervenha aqui, que você intervenha, por exemplo, melhorando a qualidade do saneamento, aumentando a cobertura vacinal, especialmente entre os mais jovens, e assim por diante. A gente pode propor sugestões de política pública, que só o poder público vai poder implementar depois. Uma outra, aí eu sugiro que vocês reparem nos números aqui em cima primeiro, é ver quanto a gente está vivendo também. Porque falar que vai ter cada vez mais idosos de 60 anos, de pessoas de 60 anos ou mais, é uma coisa. Mas falar para vocês até quanto vão viver essas pessoas acima de 60 anos é outra coisa. Por quê? Supondo que o brasileiro aposenta aos 60 anos de idade, quanto ele vai depender da Previdência? O debate em torno da reforma de Previdência, entre outros itens, no fundo é o quê? Saber quanto que o Estado vai ter que desembolsar para aquela pessoa durante um tempo. Se eu falar para vocês que em 1980 o pessoal da região de Limeira vivia em média 68 anos, é uma coisa. Se eu falar que em 2017 vive quase 77, é um tempinho a mais, né? E supondo que as pessoas aposentem em torno dos 60 anos, significa que essa pessoa passa a demandar do Estado muito mais em termos de aposentadoria. É um problema? Temos que matar a pessoa? Não. Mas a gente tem que achar formas de garantir que a pessoa receba, ou seja, tenha seu direito garantido, mas ao mesmo tempo o que trabalha não seja arcado demais porque tem mais idoso. Então, como combinar essas coisas? Aí pensando nos diversos agentes da política. O pessoal mais à esquerda tem uma ideia, o pessoal mais à direita tem outra, o pessoal do centro tem outra. E aí nas diversas formas de definir esquerda, direita, assim por diante, a gente tem formas diferentes de pensar soluções para essa questão. E essa questão significa o quê? Ela vai acontecer. É isso que a gente vai dizer para o poder público. A gente vai viver até mais de 70 anos, lide com isso. Ah, e qual a solução? Bom, você é o político, nós somos os acadêmicos, nós vamos dar ideias do que poder fazer. Assim como o observatório não vai chegar e falar assim, você tem que resolver desse jeito. A sugestão é essa. Imaginamos que a partir do nosso conhecimento, dos nossos dados, a ideia é que vocês propõem tal e tal coisa. Agora, se o poder público vai adotar ou não, são outros 500, literalmente. Continuando. Também percebemos mudanças no quê? No tamanho dessas famílias. Eventualmente os pais de vocês tiveram 4, 5 irmãos, os avós 8, 9 irmãos. Eventualmente vocês têm 1 ou 2 irmãos, a maioria. Alguns de vocês também não têm irmãos. Ou seja, são famílias cada vez menores. E o custo de manter uma família menor para a própria família aumenta. Pensem comigo, você tem menos crianças que vão repor os adultos que vão se tornar idosos. Se essa criança não sai de casa depois que vira adulta, ou ela contribui com as pessoas que já estão, ou isso tem que ser equalizado de outra forma. É uma coisa. E se eu juntar todas as famílias de um município? No caso aqui, de todos os municípios da região de Limeira, temos hoje em dia, mais ou menos, nessa definição de família, 190 mil famílias. Essa população é menor do que aquela que eu apresentei para vocês, porque tem pessoas que não moram em famílias. República não é uma família, nos termos do IBGE. Por mais que, claro, que as relações de afetividade sejam consideradas família, mas o IBGE não define como família, hoje em dia. Então, estou falando da família, pai, mãe, tio, sobrinho, assim por diante. Estou falando dessa família. Mais ou menos são 3 pessoas por família. O que significa? Pais com um filho, ou um dos pais com 2 filhos, ou 3 irmãos, parentes entre si. Então, isso muda também o quê? A forma como a gente pensa, a dependência que essas famílias têm das suas gerações futuras.
quando você tinha 5, 6 irmãos, era comum que um desses eventualmente continuasse morando com a família, ou morasse perto da família. Se eu perguntar para vocês, eventualmente vários de vocês não são de Limeira. Inclusive os municípios onde vocês vêm são um pouquinho longe de Limeira. Estou enganado? O que isso significa? Que também vocês não esperam voltar a morar com os pais. Isso significa o quê? Mudanças nas formas, por exemplo, de políticas de cuidado. Para dar um exemplo básico, é comum em países com idades médias, com esperanças de vida mais avançadas e famílias pequenas, que existam cuidadores de lar, que vão até o lar das pessoas idosas para cuidar. Ou existem instituições de permanência. Ou seja, há um desenvolvimento de estratégias para garantir condições de vida digna para a população. Agora, qual a decisão? Novamente, poder público. E no caso das famílias, depende da família, depende do que é acordado entre os membros da família. Então, vocês estão vendo que eu estou desenhando para vocês o que é o município de Limeira e os municípios do entorno. E é uma situação um pouquinho mais complicada do que dizer que Limeira tem 300 mil pessoas. É um pouquinho mais abstrato. Pensando no caso de vocês, quantos de vocês daqui são da capital São Paulo? Até que não são muitos. Quantos são, não são, aliás, da região Campinas, Limeira, daqui de perto? O número está razoável comparado com São Paulo. Isso significa o quê? Vocês estão vindo de longe, ou não tão longe, né? A maior parte deve falar que é Piracicaba, Campinas, assim por diante, ou até fora do estado. O que significa para mim? Significa que essa região, de alguma forma, não tem somente pessoas que são daqui. Não tem somente os autóctones, aqueles locais. Tem gente que vem de fora. E isso significa o que pra gente? Aparentemente nada, né? Afinal de contas, todos nós nos consideramos brasileiros, né? Então, para você ser de Campinas, de São Paulo, tanto faz, né? Vamos começar a dizer que a pessoa vem do Nordeste, né? Vamos começar a dizer que a pessoa vem da Venezuela. Vamos começar a dizer que a pessoa vem da África. Aí começa a mudar um pouco o desenho, né? Porque aí vai ser o diferentão, né, em relação a nós, e isso vai dar problema social, porque a gente vai começar a entrar em conflito, porque muda a nossa cultura. Então, é uma coisa importante de ser pensada, o como nós comportamos em termos de onde vimos e para onde vamos também. Isso também tem efeitos. Para dar um exemplo simples, no final do século XIX, começo do século XX, era muito comum a migração de europeus para a região de Campinas. E isso continuou inclusive até boa parte do século XX. Em algum momento, não vou lembrar exatamente qual década, mas uma das prefeituras, cansada de receber tantos imigrantes, inclusive da própria região, começou a dar bilhetes de volta para que as pessoas não ficassem aqui. É uma política pública? Sim, é uma política pública. É uma política pública chata pra caramba, né? Afinal de contas, você está expulsando a pessoa. Então, por que dizer isso tudo? Porque aí a gente começa a pensar alguns tipos de reações que a gente tem na nossa sociedade, tanto aqui quanto lá fora. No caso específico, a maior parte, tirando Santa Cruz, vou comentar depois um pouco mais a respeito, mas boa parte das pessoas que está morando aqui nessa região, nesses 8 municípios, é do estado de São Paulo. Mas também tem casos de pessoas que vêm de fora do Sudeste. Nordestinos, sulistas, centro-oeste, nortistas, tem pessoas que vêm para cá. A gente começa a se perguntar o porquê. Mão de obra. Se vocês repararem, Limeira é um polo específico de algumas indústrias. Então, talvez as pessoas estejam vindo a trabalho, além de vir para estudo. Eventualmente, a população de origem estadual é a população que está vindo aqui para estudar, mas também não só. Tem vários perfis. Aqui a gente poderia dividir, e aí ideias de análise, pegar isso aqui e dividir por idade. Tenta desenhar essa mesma distribuição para pessoas de 15 a 24 anos, por exemplo. Então, também sugestões de como a gente pode trabalhar esses dados pode nos dar ideias de como a gente pode intervir, como a gente pode sugerir intervenções. Quando a gente pensa em quem está saindo daqui, está indo para onde, que no caso não é o nosso, nós estamos vindo para cá, eu pessoalmente moro em Campinas, temos o quê? Muitos de nós vão para o restante do estado, mas também temos uma circulação muito grande aqui. Então não é incomum, por exemplo, ouvir de alguém que mora em Limeira, por exemplo, que decidiu morar em Iracemápolis, Cordeirópolis, porque a qualidade de vida é melhor, por exemplo. Porque alguém sairia de Limeira se as principais empresas estão em Limeira.
por exemplo. Ou a pessoa poderia sair daqui porque o setor de serviços é mais forte em outro lugar. Então começa a me perguntar por que as pessoas estão indo e vindo dessa região dessa forma. E aqui eu só estou falando de pessoas que migraram dentro do Brasil. E se eu falar de pessoas que vêm de fora do Brasil? Essas aqui são as principais nacionalidades daqueles que entraram no Brasil e solicitaram visto para permanência aqui no Brasil. E tem de tudo. Argentinos preferem Araras, japoneses preferem Leme, colombianos preferem Pirassununga. Aqui tem uns critérios por ter só esses municípios. Tinha que ter 30 registros pelo menos, porque também tem municípios com muita pouca informação. Porque afinal de contas são municípios muito pequenos. E o migrante internacional tem uma tendência a ir nos municípios maiores, de cara. Depois ele migra. E os haitianos se concentraram só em Limeira. O número para os outros municípios era 0. Ou 1, 2, era realmente minúsculo. E todos as centenas ou milhares, eram centenas, para um pouco mais de centenas, de haitianos vieram para Limeira. Ah, mas Limeira tem 300 mil pessoas, então vai lá, 1000 pessoas haitianas é o quê? 3% da população? Vocês podem me dizer que é talvez um pouco menos que 3 mil, 300 mil? 0,3%, perdão. 0,3% da população é pouco. Tudo bem, eu vou concordar com vocês, 0,3% da população é pouco. Mas bota 1000 haitianos do nada em Limeira. O limeirense médio vai reagir bem? Pode ser que sim, pode ser que não. E não é só limeirense, pode ser o campineiro, pode ser o paulistano, pode ser o belo horizontino, pode ser o carioca, qualquer um. Qual a reação quando você tem um contingente de pessoas que não é da tua localidade de origem que vem para esse município? Isso gera um problema onde? Não um problema porque essas pessoas existem, mas é a reação dessa sociedade. E mais do que isso, vai ter emprego para essas pessoas? Qual a condição de vida dessas pessoas? Elas podem se sustentar sozinhas? Então se desencadeia em nós uma série de outras preocupações que não são o número, mas é qualidade de vida, saúde, ensino, porque podem vir com crianças, e vindo com crianças tem que estudar. Então começa a me perguntar outras coisas. Eu tenho certeza, não só pelo senso comum, mas pelas condições de vida do país de origem, que na média o japonês que migra para o Brasil tem uma condição de vida bem melhor que o haitiano. Então também as políticas de intervenção para garantir a inserção e a permanência dessas populações é diferente. Então tem outras questões a serem pensadas, sem contar também os conflitos com a sociedade civil. E só para vocês verem, aqui era 2000, 2002, aqui é 2015, 2017. Os tais migrantes internacionais têm rejuvenescido. Aqui é de 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34. Aquele bolo de pessoas de diversas nacionalidades, em sua maioria tem a nossa idade. Aí vocês podem me perguntar por que estão vindo aqui, né? Qual que será a primeira resposta de cara? Ah, trabalho, né? Estão vindo para trabalhar. Porque Brasil, terra de oportunidades, e os outros países estão em crise e estão vindo para cá. Mas nem tanto, né? Se eu disser para vocês, por exemplo, que a maior parte desses imigrantes internacionais vem para cá para estudar. Pensem nos municípios que eu falei. Quais desses municípios têm faculdades? Limeira e Araras. Claro, pode ter instituições privadas de ensino superior também nos outros municípios. Mas onde são as principais instituições de ensino superior da região de Limeira? Limeira e Araras. Limeira tem a Unicamp, sem contar as instituições privadas. E Araras tem outras instituições. Me parece que tem o Fiscal em Araras, posso estar enganado. Tem o Fiscal em Araras, acho que é isso, né? E tem as instituições privadas de ensino. Não seria ensino superior. O estudante acaba descobrindo para onde ir e ele vem para cá. Ele tem uma ideia de onde ele vai. Inclusive porque ele vai buscar o curso dos sonhos, ou porque ele vai buscar parentes que já moravam perto, ou porque veio morar num município como Campinas, São Paulo, e acabou prestando vestibular para Limeira, para Araras. Também não podemos acreditar que o migrante que está aqui não rodou pelo Brasil. Nós fazemos isso, nós mudamos de cidade com frequência também, por que não?
Outros motivos. Repare no terceiro, cientistas, professores. Talvez na FCA não seja tão forte. Talvez o Carlos seja o exemplo mais claro, argentino. Mas vários docentes, vários pesquisadores, vários cientistas de fora do Brasil estão vindo para essa região. E quando eu digo vários, aí tem 220. Mas 220 que são registrados. Pode ser que tenha tantos outros que escapam dos nossos olhos. E aqui também um recado importante quando a gente pensa em dados. Qual que é? Por mais que o dado nos aponte uma realidade, esse dado vai ser incompleto. O caso mais conhecido de dado incompleto é trabalho. Quantos de vocês não conhecem uma pessoa que trabalha informalmente? Todos nós conhecemos uma, pelo menos. Quer dizer, uma. Essas pessoas a gente não tem dados. Não são registradas. A gente não sabe quanto ganham, não sabe há quantos anos trabalham, não sabe se está contribuindo para a Previdência de forma individual. Não sabemos o que fazer com essas pessoas porque a gente não sabe quem são essas pessoas. Então aqui eu estou dizendo das pessoas que eu estou contando. E aquelas que eu não estou contando, que sabemos que também estão aqui. Se eu falar para vocês, Limeira, a conta deu 1.300 e tantos haitianos nos últimos 15 anos. Na verdade, nos últimos 6, que os haitianos começaram a vir para o Brasil na década de 2010. Aqui em massa. Eventualmente vocês vão me dizer, tá, não vou acreditar nunca que são 1.300 pessoas, deve ter um pouco mais que isso. Por quê? Porque tem várias pessoas que estão em condições ilegais, e não é tão incomum assim. Em termos socioeconômicos, o que eu vou mostrar para vocês? Um pouco do que a gente fala no núcleo de economia. Sou economista de formação e estou nas disciplinas de economia. Um dos conceitos que vocês aprenderem em todas as economias é o quê? Produto interno bruto. A soma de todas as riquezas produzidas por aquele país, estado, município durante um ano. Ok. A região de Limeira, no auge, 2014, teve um PIB de 28 bilhões e 500 milhões de reais. Não é pouca coisa. Mas, quando eu divido pela população, eu estou dizendo que o PIB per capita é de R$ 3.500 por mês. O que isso significa para mim? Eu disse que PIB é a soma de todas as riquezas produzidas por aquela localidade durante um ano. R$ 3.500 é pouco ou muito? Eventualmente, na nossa cabeça, R$ 3.500 paga todas as contas, né? Mas do PIB para renda, uma boa diferença no meio do caminho. Se não, com esse valor aí, a gente não teria os pobres. Não na definição que a gente dá de pobreza, tá? De ter pouca renda. Porque R$ 3.500 por mês, brincando, você paga todas as contas, se diverte bastante e ainda sobra um dinheirinho sabendo fazer. É por pessoa, tá? Uma família de 3 pessoas são R$ 11.000. Não é pouca coisa. Mas se pegarmos e fizermos as contas, que não estão aqui, mas estarão no livro, a renda per capita daqui é em torno de R$ 1.200, R$ 1.300. Se perdeu um bocado de dinheiro no caminho, né? Aí vocês podem começar a se perguntar os porquês aí. E esses, como a gente diz no livro de matemática, eu vou deixar para vocês provarem sozinhos. Como é produzida essa riqueza no estado, na região de Limeira? É produzida, sobretudo, no setor de serviços. E eventualmente na cabeça de vocês havia uma única palavra de cara: semijoias. A venda das semijoias faz parte do setor de serviços. Mas a gente não pode falar que só tem serviços. Tem também o setor industrial. Ou seja, essa região é também dependente das indústrias de transformação, das indústrias metalmecânicas, das indústrias de produção de diversos itens que a gente possa imaginar. Tem alguns outros que são mais conhecidos da gente, mas basicamente o setor industrial de transformação como um todo e o setor de serviços, eles respondem sozinhos por 50 mais 75, 3/4 do PIB da região vem daqui. Ou seja, daqueles 3.000 e tantos reais por pessoa, pode colocar lá R$ 2.300, R$ 2.400, está vindo desses dois setores, ou é serviços ou é indústria. Isso faz dessa região um perfil bastante específico. Por mais que a gente esteja observando um processo de redução da importância da indústria na região de Limeira. Só que a parte econômica não tem só dinheiro envolvido, tem também a parte social. Em que sentido? Quantos estão vivendo em condições dignas? Quanto a gente pode falar que essa localidade é desenvolvida e assim por diante?
Eventualmente vocês conhecem o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Tem uma metodologia adaptada do IDH que chama-se IDH dos municípios, que faz as contas de qual seria o valor de IDH para cada um dos municípios do Brasil, a partir dos dados do censo, no caso. E também, complementarmente, tem dados sobre a vulnerabilidade. A gente tem um outro indicador de vulnerabilidade social, porque o IDH, tecnicamente, fala dos municípios. E a gente precisa de uma medida para falar da população. E o que a gente observa é meio que o senso comum, tudo bem. À medida que a vulnerabilidade cai, aumenta o desenvolvimento. Até ali, a conversa todo mundo conhece. Mas eu começo a perguntar para vocês, será que a região aqui é toda igual? Acho que os dados já dizem que não, né? Conchal e Leme estão para cá e para cá. Reparem como Conchal e Leme sempre estão distantes dos outros municípios. Ou seja, eventualmente, essas duas localidades estão com alguma pendência importante a ser resolvida em termos sociais. Pode ter mais pobres, pode ter uma maior desigualdade de renda, pode ter menor acesso a água e esgoto, pode ter maior nível de analfabetismo. Alguma coisa está diferente nesses dois municípios em relação a toda a região. Reparem que a região como um todo, na média, está mais ou menos concentrada, ou seja, a gente pode falar que são mais ou menos parecidos. Pois bem, o que eu tiro de conclusões disso, adicionalmente? Eu preciso de mais informações. Eu preciso de mais informações educacionais, de saúde, mercado de trabalho, assim por diante, para pensar o porquê disso aqui ter acontecido. Pois bem, no caso aqui eu trago para vocês uma coisa chamada taxa de distorção idade séria. Para quem trabalha na educação, é basicamente o quê? Proporção de alunos que estão, no caso do ensino fundamental, que estão pelo menos 2 anos atrasados em relação àquilo que eles deveriam estar. Então vamos supor que primeira série 6 anos, você vai fazendo a conta. Se tem alguém com 9 anos na primeira série, ele está defasado. Então ele entra na conta da distorção idade séria. No ensino fundamental, até que não parece muito, né? Tirando Santa Cruz da Conceição, que está nos 14, 15%, e por que está lá? Porque Santa Cruz é um município desse tamanho. Qualquer pessoa a mais ou a menos distorce os dados já, muito forte. Santa Cruz tem 4.000 pessoas, tá? Apenas para dar a conta. Tirando Santa Cruz, dá para perceber que tem uma tendência de queda, não tão homogênea, mas uma redução da distorção idade séria. Ou seja, há uma política que não necessariamente é municipal de inserção e de melhora das qualidades do nível educacional das crianças do ensino fundamental. Muito bem. Isso eu fui para o ensino médio. Repare que a escala mudou, tá? Dobrou a escala. Brincando, ainda que em queda, eu tenho mais ou menos 1 em cada 5 jovens que estudam nesses 8 municípios fora da idade adequada para estarem no ensino superior. Então, eventualmente, especialmente quem vem da escola pública, vai me dizer que pelo menos um dos colegas tinha, no ensino médio, você tinha que ter 15 anos na primeira série do médio, podia ter 18, 19, sempre tinha alguém fora. Esses números aqui é todo o sistema de ensino público e privado. Se eu separar público do privado, vocês vão perceber que isso é mais forte no setor público do que no setor privado. Ou seja, nos motiva a pensar que precisamos mexer no ensino público. E não é simplesmente falar assim, não, precisamos despachar as crianças. Precisamos que elas sejam aprovadas. Porque muitos vêm da ideia que a progressão continuada é simplesmente uma promoção automática. Não é bem assim. Então a gente precisa refletir a respeito de se aquela política, por exemplo, está surtindo efeito. Ou, alternativamente, porque as pessoas estão voltando tarde para a escola. Também pode acontecer isso. Pessoas voltaram para o ensino médio, que não é tão incomum ainda. Falei para vocês em desenvolvimento, educação, tal, vou falar um pouco de pobreza. Índice de Gini, medindo desigualdade de renda. Quanto mais próximo de 1, pior. Quanto mais próximo de 0, melhor. O que eu observo aqui? Simples. A desigualdade de renda da região é muito alta. O que eu faço para resolver isso? Eventualmente vocês devem estar pensando renda. Vamos dar dinheiro para as pessoas. É uma possibilidade, mas não é a única. E na verdade não pode ser a única. O que eu posso e devo fazer para melhorar as condições de desigualdade?
Quem falou trabalho? Trabalho é uma. Educação, qualidade de vida, acesso a bens e serviços. Eu preciso mexer em várias áreas ao mesmo tempo. Eu não posso simplesmente falar assim, toma, o seu salário dobrou hoje. É um problema. Eu tenho que mexer nas estruturas. Desigualdade é um sinal de problemas estruturais. E um problema sério, porque para resolver desigualdade de renda, demanda tempo. E aqui eu estou falando de desigualdade de renda, não estou falando de desigualdade de outros elementos. Também na nossa conta, temos mais ou menos, vai lá, 10, 15% de pobres e uns 4, 5% extremamente pobres em 2010. Se a gente pegar os dados de 2018, caso tivéssemos, são dados muito mais alarmantes. Aquela história de que em 2 anos a gente voltou 20 não é tão fora da realidade. 10, 20 anos. A gente voltou aos níveis de 2009, 2005. A gente está regredindo em termos de pobreza e desigualdade. E também podemos fazer a conta a partir de outras dimensões. Falei renda aqui para vocês, mas pobreza não é só renda, é educação, saúde, alimentação, um monte de coisa. Na média, a privação média da população da região de Limeira é em torno de 0,2. O que significa? Se eu tiver um leque de 10 itens a serem privados, ou seja, a pessoa não tem acesso a 10 desses 10 itens, pelo menos 2 a pessoa não tem acesso. Isso é um probleminha também, né? Significa que o nosso castelo de cartas, que a gente é um município desenvolvido, tem a maior universidade da América Latina, é um castelo de cartas, literalmente. Se você sai das grades aqui da faculdade, você vai começar a perceber um monte de coisa que aqui dentro parece um mundo de unicórnios. Essa é a ideia. Só que a gestão pública também vai vender que o município é um município de unicórnios. Então é comum ouvir, por exemplo, que Limeira não tem pobres. Vamos andar um pouco nas ruas de Limeira, a gente vai descobrir que tem. E mais do que isso, eu digo para vocês que eventualmente, o que começou a pesar mais relativamente aqui na composição da pobreza dos domicílios da região de Limeira? Serviços básicos. Não que não tenha serviço básico, mas a gente foi resolvendo outras questões e algumas outras tantas se tornaram mais relevantes. Uma que se mantém relevante durante muito tempo, mas está reduzindo sua importância é o padrão de vida, renda. Afinal de contas, o salário mínimo médio, salário mínimo e o salário médio tem aumentado. Ok. Mas isso não significa necessariamente se refletir em condições de vida melhores. Financeiramente, sim. Em termos de material, talvez não. Então, temos uma redução nos níveis de pobreza? Temos. Mas temos algumas dimensões que continuam importantes. E algumas delas aparecem mais que outras. Por exemplo, em relação a pessoas, para vocês perceberem por que isso é importante, que tem acesso ao Bolsa Família, que demanda o Bolsa Família, número de pessoas. No caso, na região de Limeira, mais ou menos 1 em cada 7 moradores da região de Limeira demanda Bolsa Família. Demanda e tem acesso, na verdade. Esses são tal do cadastro único. Mas tem municípios, como Limeira, que é quase 20%. Ou seja, 1 em cada 5 pessoas está recebendo Bolsa Família. O que isso significa? Que a gente não tem pobres? Não, né? Então, a gente começa a perceber cada vez mais que, na verdade, nós sabemos apenas um pedacinho da história muito restrito à nossa realidade. Por isso que esse tipo de levantamento de informações e sua análise é relevante. Para concluir, rapidamente alguns dados de trabalho e indústrias para vocês. Para vocês verem que não é só coisa ruim, não é só problema a ser resolvido. Reparem. Aqui a região é um celeiro de empresas. E quando eu digo empresas, é desde o microempreendedor individual até aquela empresa de grande porte multinacional. Tá? Todos somam em torno de 25 mil estabelecimentos registrados na região de Limeira. Sendo que a maior parte é comércio, ok, mas tem crescido a importância de outros setores, como indústria de transformação e, por que pareça, agricultura. Ou seja, elas são uma participação importante, mas tem surgido cada vez mais também empresas de outros setores, que a gente não especifica. Ou seja, temos tido algum tipo de diversificação na parte de empresas e de produção de bens e serviços na região de Limeira. Comparativamente, também temos uma melhora no salário. Esse aqui é o salário pago aos trabalhadores formalmente registrado em carteira.
Pois bem, aqui é a linha de 2 salários mínimos a preços de 2016, ou seja, uns R$ 1.500 mais ou menos, e 3 salários mínimos, ou 2.000 e pouquinho, 2.500 e pouco reais. O que vocês percebem? O pessoal de Cordeirópolis tem um salário médio muito mais elevado. O pessoal de Conchal está aqui embaixo, certo? Então bate com aquela noção que a gente tinha lá do outro indicador, que há um maior nível de vulnerabilidade em Conchal. Só que não é só renda. Eu estou dando o exemplo aqui do salário. Só que salários menores pagam menos serviços, compram menos coisas, assim por diante. Então, a necessidade de eu complementar dados de diversas áreas para pensar a realidade de um município. E probleminha básico, que também tem um pouco a ver com salário. Não se fala muito em termos de termos que incluem mais as pessoas que já estão mais perto da velhice e tal, dentro do mercado de trabalho, que são uma mão de obra qualificada, que já tem experiência no mercado, etc, etc. Ok, isso é importante, fundamental. Mas temos um probleminha a mais que tem que ser resolvido na base, que somos nós aqui. Eventualmente, vocês vão procurar emprego. Não é exatamente a coisa mais simples do mundo. E geralmente, quem são os primeiros a serem demitidos numa crise? Os mais velhos e os mais novos. O mais novo porque não tem experiência nenhuma ainda, e o mais velho porque sabe demais. Então eu vou pegar um do meio, que sabe o suficiente para tocar o barco, mas não é caro demais para poder manter ele. O que acontece então? Tem aumentado a participação de grupos etários mais avançados, e a participação dos jovens de 18 a 24 anos tem caído. Claro que isso também significa que a nossa faixa etária tem estudado, tem se dedicado mais ao estudo, ao invés de entrar no mercado de trabalho. É uma possibilidade. Mas também pode significar uma dificuldade de ingresso no mercado de trabalho. Por quê? Porque estamos nos qualificando mais. E isso ainda o mercado não absorveu, o fato que a gente tem qualificações mais elevadas. E entramos num conflito entre o que o mercado quer e o que a gente está querendo fazer. Então, o que a gente pode fazer? Claro, para os adolescentes e jovens adultos, eventualmente nada, porque eles não querem ir para o mercado tão cedo. Mas reduzir o percentual de pessoas que estão entre 25 e 29 anos e estão trabalhando, eles estão participando menos do total da força produtiva, é uma questão sem pensada. Eles estão tendo mais dificuldade de ingresso, especialmente nos anos mais recentes. E por fim, balança comercial. Ou seja, eu falo do município, eu falo da população que mora nesse município, mas também falo daquilo que o município produz para fora e traz para dentro. Porque no final das contas, temos que lembrar que somos um sistema aberto. E o que a gente percebe? Que essa região nossa aqui tem tido um saldo positivo de 97 até 2013, entramos numa crise econômica e depois, aos poucos, estamos revertendo. Ou seja, isso nos mostra também quanto que a gente é parecido ou diferente com a realidade nacional. E isso nos leva ao último ponto que eu preciso colocar para vocês. É preciso que a gente analise os dados pensando que aqui não é isolado do mundo. Esse aqui é o comportamento da região de Limeira, claro. Talvez fique mais fácil vender esse aqui. Esse é o saldo comercial. Claro, o Brasil se comportou mais ou menos na mesma linha, mas com níveis diferentes e com velocidades de recuperação diferentes. No caso do livro propriamente dito, vai ter especificado quais são os setores que a gente mais importa e mais exporta. Isso vai nos ajudar a pensar o quê? Por que a gente demorou tanto ou pouco para sair da crise? Basicamente é isso. Então, sempre levar em conta, por mais que a política pública local não consiga fazer isso, a nossa forma de trazer a informação para os outros tem que ser contextualizada não só localmente, mas em termos regionais também e nacionais. Não dá para dizer que Limeira não vive no Brasil. Por mais que Limeira seja um município pequeno perto do Brasil, Limeira interage com o Brasil. A região de Limeira interage com o estado de São Paulo, interage com os outros estados e assim por diante. Não podemos descontextualizar nem geograficamente, nem em outras dimensões. Dito isto, aqui para mostrar para vocês a capa do livro, foto da cidade de Limeira. A ideia então nossa é trazer isso como um produto que o laboratório vai devolver para a sociedade, porque sempre somos questionados em termos de o que vocês fazem para tal sociedade, para tal governo,
disponibilizar isso de que forma? Digital, pública e, mais do que isso, livre. Então, aberto, perdão. Além de público e livre, aberto. Em que sentido? Qualquer um com acesso ao computador pode ter acesso. Não precisa pagar para ter acesso. E é disponibilizado pela Unicamp. Em que sentido? A Unicamp, também como nós somos parte dessa instituição, está contribuindo para a devolução desse conhecimento. E o que isso significa para a gente? Significa que é um dado acessível, que pode ser questionado, que pode ser criticado, que pode ser complementado. Por exemplo, o Bruno eventualmente vai sugerir outros dados que seriam interessantes trazer. Um que ele citou é a questão da transparência. A gente consegue levantar gastos a nível municipal? Consegue. E deve ter outras ideias do que a gente pode colocar aqui dentro. De coisas que são importantes serem discutidas para que isso seja um material de reflexão e geração de políticas públicas a nível local. Ou, eventualmente, se houver uma integração entre municípios, a nível de região. E como todos os dados que eu mostrei para vocês são públicos, a gente também vai deixar disponível a quem demandar, por conta do volume, o conjunto de dados. Os dados que geram os gráficos, geram as tabelas, um monte de informações relevantes para a construção de outras ideias. Às vezes você analisa o dado de uma forma, como os que eu trouxe aqui, e às vezes você olha e fala assim, mas eu poderia ter feito outra coisa, ou poderia ter pensado em outro dado. E aí isso seria uma ideia, talvez um pouco utópica, de que isso seja uma construção colaborativa. A gente dá o pontapé inicial, mas ele precisa, ser atualizado periodicamente, precisa ser analisado criticamente, precisa ser construído de forma colaborativa. Esse é o recado que eu tinha para trazer para vocês. A ideia de vocês enxergar como que a nossa localidade se insere, no caso, na realidade social, econômica, laboral e de outras questões que eu trouxe aqui, para que vocês reflitam a respeito da importância disso para o setor público, para o setor privado, e para vocês verem como o fazer a política pública, pensando que a temática do seminário do LEG é sempre política pública de alguma forma, a política pública, na sua essência, é multifacetada e muito complexa, porque para você mexer em qualquer uma dessas dimensões que eu falei, eu vou precisar mexer em tantas outras eventualmente. E se eu mexer somente num detalhe, por exemplo, educação, eu vou ter efeitos em tantas outras coisas que eu não vou controlar. Então, às vezes, é bom ter noção desse conjunto mais amplo de dados, porque vai me ajudar no quê? A pensar nesse tipo de imbricações que tem entre as diversas áreas. Então, eu fico à disposição de vocês, agradeço novamente a atenção e, caso queiram fazer contato comigo, eu estou disponível aqui, tá bom? Obrigado. Pierre, valeu, ótimo trabalho. Acho que a gente poderia abrir e fazer uma rodada de questões, mas primeiro acho que o Bruno poderia fazer os comentários dele e acho que a gente poderia sentar aqui de novo, então. Então fica com a palavra o Bruno e depois abrimos para as questões, tá bom? Alô? Primeiramente, gratidão pelo compartilhamento das informações. Ainda que trabalhe no observatório, né, com dados públicos, principalmente de Limeira, a profundidade e a riqueza do material que você expõe é fantástico. Como o professor Carlos disse também, eu vejo uma possível convergência nas ações, que a ideia é sempre colaborar com a gestão pública, e sem pender para tendências político-partidárias e sendo bem técnico. Eu estava até comentando com o Pierre, e está dentro do contexto do trabalho. Hoje, por exemplo, a gente faz acompanhamento da Câmara dos Vereadores e a gente identifica que existe essa política reativa. Então, o pessoal, e está até em nível nacional, né, estadual, nacional, eles agem no momento. Então, alguma polêmica acontece, vai lá e se legisla em cima daquilo. E não necessariamente isso é bom, né? A lei em si não é boa a todo momento. Então, nesse sentido, o que eu sinto falta, acompanhando aqui as ações locais de Limeira, é que falta esse nível estatístico, esse nível de profundidade, ou seja, identificar algumas demandas reais que acontecem aqui na cidade, seja em educação, em saúde, e, de fato, trabalhar em conjunto com a sociedade civil, ou até mesmo com as instituições de ensino, para
ter embasamento fático, né, e fidedigno das informações e atuar direto ao ponto. Então, é fantástico, de verdade mesmo, o trabalho desenvolvido aqui. É pena, a princípio, e a ideia, eu acho que é a conversão dos trabalhos com as ações do poder público. A gente não tem ninguém aqui, pelo que eu estou vendo, do poder legislativo nem do executivo sendo representado. Enfim, eu acho que a ação de vocês tem que chegar a conhecimento desses agentes políticos e focalmente, eu acho que é mais um compartilhamento do que uma pergunta, né? Vocês desenvolverem esses trabalhos, e até compartilhando o que eu fiz, isso pessoalmente, identifiquei algumas demandas na Câmara Municipal no que tange ao regimento interno e fiz um artigo científico, né? Então fiz uma união da universidade, uma parceria da universidade que eu estudei junto com a Câmara Municipal, e acho que é factível que isso aconteça aqui. Com a riqueza de informações, com a qualidade de ensino que vocês têm todo o potencial para fazer a diferença no município. Então, para finalizar aqui a minha fala, eu queria deixar à disposição eventual contato, né? Estou totalmente aberto. Fazer o convite para quem tiver interesse em participar do observatório. A gente tem uma sede na ACIL, na Associação Comercial de Limeira, e os nossos dados eu posso deixar à disposição aqui do pessoal, mas gratidão a todos. Intervenção aqui elogiando o trabalho do Pierre, que é demógrafo e economista, e sendo muito jovem já tem uma experiência de trabalhar com dados, que é tão complicado, né? Porque um pouco a função do LEG é aprender a manejar dados e treinar alunos também para fazer isso, e você sabe quanto que isto é difícil. Então, o mérito desse trabalho do Pierre. E dizer que aqui, FCA, em 10 anos que nós levamos, desde que a gente chegou aqui, via Unicamp, tentamos essa inserção e, sobretudo, diálogo com as instituições locais. E não houve problemas no sentido partidário, mas nem sempre a gente encontra fluidez no diálogo. Às vezes é difícil. Por exemplo, essa mesa que nós viemos pensando desde o ano passado e que em outros seminários tivemos, é difícil conseguir os secretários, por exemplo, municipais de desenvolvimento de toda a região de governança de Limeira, do governo de Limeira, e para nós é importantíssimo, porque para eles seria uma devolutiva para eles estratégica, e é difícil. O ano passado, num seminário parecido com esse, numa mesa, o ano retrasado, um dos membros do LEG ficou mais ou menos um mês ligando para cada secretaria, mas não conseguimos que viesse ninguém. Então, isto de romper os muros e criar o diálogo é um esforço que a universidade deve estar obrigada a fazer, mas do outro lado nem sempre tem resposta, mas esse que é o desafio, né? Mas aí, se você permitir, nós abriríamos para outras questões, né? Então, e aí o Pierre também comenta o que o Bruno falou. Então, está aberta a palavra. Muita gente, né? Falando. Quer que eu chame pelo nome da pessoa? Vamos lá. Meus alunos de micro não tem nenhum interesse em perguntar nada. Eu queria fazer uma pergunta, se me permite. Então, faça. O Pierre já tocou bem no assunto. Eu senti falta, e ele já tinha dado um spoiler, então, aproveitando a deixa, de algumas informações vindo de fontes fidedignas de dados, né, inclusive fontes do IBGE, que ele estava me explicando que tem ou melhor, do PIB, né, que tem uma defasagem aí de 2 anos na divulgação das informações. E eu senti falta exatamente no ponto que você tocou, no sentido de trabalhar com os portais da transparência, né, dos municípios. A minha pergunta foi até feita uma sondagem, uma análise em cima dos portais, eles não tinham essa informação? Ou, enfim, tem alguma questão específica de não ter trabalhado com os portais da transparência e sim ter trabalhado com dados macro em nível nacional? Alguma coisa nesse sentido ou não? Então, como a gente até estava conversando antes, os dados que a gente priorizou, inclusive
por conta do leque de conhecimento dos envolvidos, são dados que envolvem pesquisas censitárias e registros administrativos. Do que eu tenho conhecimento de portais de transparência, eu sei que funciona muito bem, é muito utilizado tal o nível Brasil, e eu sei que esse nível estadual e municipal também existe. O que faltou fazer, de fato, é a inclusão dessas informações. Mais do que só a inclusão das informações, é decidir o que colocar, porque dentre as várias fontes de dados que existem, registros administrativos, fontes censitárias e afins, os dados que envolvam transparência estadual, municipal e federal são os dados são mais complexos. Em que sentido? Você tem muitos dobramentos, muitas rúbricas, você tem uma possibilidade quase infinita de análises, de levantamento de dados, então seria importante saber o que escolher para incluir. E como até te adiantei, seria importante incluir isso e, digamos, ainda tem um tempo hábil para fazer isso, porque são informações que nos ajudam a pensar mais do que apenas o retorno das informações para o setor público, de alguma forma colocar o dedo na ferida do setor público, porque você está falando de como o município está gastando, aonde está gastando, com quem, inclusive. Sobretudo se for CNPJ, você consegue saber o nome da empresa. CPF a gente tem que esconder, mas você sabe o nome da pessoa. Então você tem como levantar para onde está indo e por qual finalidade que aquele recurso foi alocado. Então, é uma coisa a ser incluída, a parte da transparência. A única limitação é saber exatamente o que escolher como dados da transparência, no caso dos municípios. E mais do que isso, aí um problema também de gestão dos dados. Limeira, acredito que seja até relativamente tranquilo levantar dados de transparência do município de Limeira. Mas quando eu vou para municípios muito pequenos, como Santa Cruz da Conceição, talvez isso não seja tão simples. Como conciliar isso? Não sei, acho que nesse sentido, o retorno, no caso do Observatório Social, pode ser interessante porque já tem algum tipo de trabalho em cima desses dados, e já tem então o know-how de quais dados levantar, como trabalhar eles, assim por diante. Então, nesse sentido, fazendo a ponte com o Carlos, a ideia de fazer trabalhos em parceria com o Observatório seria importante para somar conhecimento a áreas que não necessariamente são de nossa competência também. Por mais que somos da área de administração pública, tem algumas áreas que não são exatamente nossa especialidade. Por exemplo, a minha, que é a parte de orçamento público, não é exatamente minha especialidade. Então, aí, entrar com um trabalho conjunto vai ser fundamental para a completude dos dados que são levantados. Muito bem. Tem alguma questão? Oi. Na verdade, eu queria tirar uma dúvida em relação à porcentagem de alunos que frequentam a escola pública. As escolas públicas têm a fama de serem muito fáceis na questão de passar os alunos com muita frequência. Eu queria saber, na sua opinião, se o governo se posicionasse em relação ao aumento ou de uma forma mais criteriosa para aprovação dos alunos. Você acha que isso aumentaria ou acabaria até como desestimular os alunos a frequentarem as escolas? Em relação aos dados, você acha que isso aumentaria ou acabaria por diminuir a frequência dos alunos dentro das escolas? Se você puder complementar a pergunta me dizendo como que o governo ia entrar, na tua opinião. Então, eu imagino através de uma nova implementação de políticas públicas, talvez, ou tornando, aumentando o nível da escola, porém aumentando também o nível da docência. Acho que em diversas formas, na verdade. Não daria para eu falar, de fato, uma única política pública que aumentaria o grau de qualidade do ensino público. Acho que não cabe a mim isso. Era mais pensar como você imaginava que o governo fosse intervir, de modo geral, o que eu entendo. O dado que trouxe aqui é mais um que era interessante, digamos assim, acho que para chamar a nossa atenção, mas do conjunto de dados levantados, um dos é, por exemplo, a adequação da qualificação do profissional docente que está nessas escolas, tanto públicas quanto privadas. E tem algumas categorias que o INEP define para chamar de adequação. Dito isto, voltando para a parte de incentivar possíveis formas de incentivo ao ensino público.
como até cheguei a acenar na minha exposição, a gente tem um mito de que a progressão continuada é uma aprovação automática. E isso não necessariamente é a verdade. Na verdade, progressão continuada, que não é nem minha especialidade, mas tem um conjunto de instrumentos para, na verdade, garantir que o aluno saia sabendo. Isso funciona a nível local? Talvez sim, talvez não, depende muito das escolas. Como que o governo, no caso a nível estadual e nível municipal, poderia intervir para fazer com que houvesse uma procura maior do ensino público? Desmistificando de cara as suas próprias políticas, porque uma coisa muito forte que envolve inclusive todos os dados aqui, os que eu trouxe, mas de qualquer outra pesquisa, é a manipulação que se faz da interpretação do mesmo dado. Então vai ter muitos que vão falar assim, nossa, a taxa de aprovação no ensino fundamental é 90 bolinha por cento. Ah, porque no final das contas os docentes passam todo mundo. Então aí, na verdade, o governo, antes de propor novas políticas, que também é cabível para incentivar, vem para o ensino público, porque o ensino público pode ser bom, a gente está trabalhando para melhorar o ensino público, é falar assim, olha, a gente já tem essas políticas, mas estão vendendo a política desse jeito, sendo que ela é totalmente outra coisa. Então, talvez uma coisa relevante a ser colocada é trabalhar e eventualmente trabalhar a partir de apresentar casos de sucesso, que aquela política pública que já tinha sido feita ou está sendo feita atualmente, ela quer dizer tudo menos aquilo que estão dizendo. Então, trabalhar mais na comunicação seria um elemento importante e a partir dos dados existentes, pensar se aquelas políticas que estão sendo feitas são plenamente efetivas. Eu não acredito, de modo geral, que as políticas públicas sejam, de qualquer área, sejam erradas. Sempre tentam resolver algum tipo de questão colocada. Eventualmente você pode sair aprimorando a política no decorrer da própria implementação. E uma das formas de melhorar a política é a questão de você melhorar a comunicação da mesma. Eventualmente, quanto que nós sabemos do ensino público? Quem estuda o ensino público sabe muito, inclusive da própria realidade local. Para quem não estudou em escola pública, que foi o meu caso, inclusive, eu não sei te dizer exatamente como é a realidade pública. O ponto é, muito do que a gente sabe é aquilo que outros dizem que é, e a gente vai construindo então um imaginário realista. Então o Estado, nos seus diversos níveis, deveria intervir nisso para depois pensar em novas políticas, porque provavelmente as políticas pensadas já são muito bem sucedidas. Então é convencer de que é importante incentivar o ensino público e, claro, incentivar que quem está de fato no ensino público cobre para que haja melhores, porque no fundo, quem é melhor para sugerir melhores na política pública é quem está como público-alvo da própria política. Então, não sugeriria políticas novas ou não te diria se aquelas políticas facilitariam a fuga ou não do ensino público, mas te diria que se mexer nas estratégias de comunicação, que às vezes não são as melhores, isso nos ajuda a evitar ruídos no caminho que provavelmente incentivam a evasão e incentivam o crescimento do ensino privado, que é importante, mas não pode ser visto também como antagônico ao ensino público, que é também a forma como é vendido. Na verdade, despertou bastante meu interesse quando você falou da questão de pessoas com idades mais elevadas em séries mais baixas. Porque por exemplo, frequentei o ensino público, todo o meu ensino médio, o meu ensino fundamental 1, que seria de primeira até quinta, sexta série, que agora é ano. E, particularmente, durante essa frequência, tinham pessoas da minha sala que eram, sei lá, 5 anos à frente de outras pessoas. E eu via, dentro desses alunos, uma certa displicência que eles tinham ao ir para a escola. Então, eles meio que iam apenas por obrigatoriedade e eles sabiam que eles não iam se repetir de novo, porque, tecnicamente, já tinham chegado no limite de repetência que eles tiveram naquela época. Não sei como está hoje em dia. Então, eu fiquei curiosa para saber, porque, por exemplo, se eles aumentassem a dificuldade dessas escolas, do ensino público, se essas pessoas que já são repetentes, elas não se desestimulariam ainda mais, como acaba já acontecendo, de você se sentir muito desconexo de onde você deveria estar. Por exemplo, um aluno de 15 anos e uma série de 12. Olha, uma questão a ser colocada aí, claro, você viu o exemplo da pluralidade local, mas também temos que são os exemplos mais vendidos, tá? Não vou defender nenhum nem outro. Daqueles alunos que são razoavelmente mais velhos e que são casos de sucesso. Nossa, a pessoa tem 200 anos de idade, nunca foi alfabetizada, agora está no final da universidade. Esse exemplo é vendido, né, geralmente. Mas tem os dois casos, só que o fato é,
não sei se é cultural, se é comum nosso ou de outros lugares, mas geralmente quem vai para a escola mais velho tem algum tipo de desestímulo natural, porque, poxa, não vou conseguir me inserir. Na verdade, eu acho que a política a ser adotada nesses casos não é exatamente uma política só de educação, precisa de alguma coisa complementar. No caso, como você garante a inserção social dessas pessoas que estão defasadas? No caso aqui eu coloquei o caso de pessoas que estão em idade mais velha, em níveis menores de ensino. Mas o porquê dessas pessoas estarem lá? Tem a pessoa que é repetente por N motivos e tem a pessoa que abandonou a escola. A gente não conta essa realidade. Tem muitos casos que, claro, dentro do universo de ensino público brasileiro são poucos, mas tem muitos casos de pessoas que tiveram que abandonar na quarta série, porque tinha que trabalhar, porque tinha que arar a terra, tinha que fazer qualquer outra coisa, e voltam a estudar 15, 20 anos depois. Porque aí despertou um desejo delas de, não, eu quero e eu posso fazer isso. Então, como que a gente garante isso? Uma política, nesses casos, é o ensino de jovens adultos. Uma possibilidade. Mas quando a diferença de idade não é tão grande, talvez a gente tenha que refletir como garantir que essa pessoa ou essas poucas pessoas da sala não fiquem de fora. E aí, não sei se é só política educacional que resolve. Precisa pensar em algumas outras políticas que complementares à política base, que é a inserção educacional. Então, como dito, novamente é muito complexo. O que a gente deveria fazer? Pegar as taxas de aprovação, reprovação e evasão assim por diante e tentar ver, na medida do possível, qual o perfil desses evasores, desses repetentes, ver quem está em poejo. Então tem vários aí, várias provocações que os dados deixam de porquês, o que eu posso fazer, o que eu posso analisar assim por diante. Então também, deixando mais genérico já a resposta, é o quanto a gente não sabe ler os nossos dados, ou a gente evita ler os nossos dados, quantos porquês escondidos que a gente não está respondendo, que às vezes estão lá e a gente pode abordar. Então, essa série de questões que você está colocando, seria importante estudá-las. Como? Detalhando os dados, estudando só aquele dado específico, destrinchando ele, vendo como foi construído, tentando ver se tem estudos de caso que nos ajude a pensar, e aí você constrói todo um conhecimento sobre isso e isso te dá mais ideias. Então, nesse sentido que o trabalho foi proposto mais genérico, porque aí vai despertar nas pessoas as ideias, no teu caso, a parte de defasagem entre série e idade. Obrigada. Muito bem. Tem? Eu já ia encerrar. Uma coisa que você falou, Pierre, é sobre aquela faixa etária da região, principalmente Limeira, né, de terem mais jovens e tudo, pessoas em idade de trabalho e tudo. A universidade influencia muito, né? Mas isso não é mais temporário ainda por ser uma população que vai se formar e vai embora? É mais difícil de avaliar isso? Sim, pensa no fato que essas pessoas que vão embora não vão estar mais nas contas aqui, né? Isso já é suficiente para distorcer a nossa análise. Então, para te dar um exemplo, voltando um pouco para a educação, mas porque eu sei que isso é possível nos dados de educação. Se você pega os dados originais do censo escolar, os microdados do censo escolar, você tem o número do INEP. E você consegue acompanhar esse aluno nos diversos anos. Então você consegue descobrir com um pouquinho de trabalho se aquele aluno que estava até, sei lá, o 5º ano naquela escola, naquele município, sumiu, se ele foi para outro lugar do Brasil. Mas isso para a área de educação eu sei que é possível. A área de mercado de trabalho não temos essa informação, você não consegue para todo mundo, porque inclusive você poderia identificar a pessoa, e a gente tem questões de sigilo aí que são delicadas. Mas o dado público em relação ao trabalho me dá o quê? Idade, que começou a trabalhar, quanto está ganhando, quanto tempo trabalha, etc, etc, etc. Só que não me diz de onde é a pessoa, só me diz que ela está aqui. Então sim, quando eu falo, por exemplo, 18 a 24 está cada vez menos representado dentro da massa de trabalhadoras. Universidade, sem dúvida, ou seja, a gente está ficando mais tempo na área de ensino, indo mais tarde para o trabalho, mas também tem a questão que estão vindo pessoas, aí você complementa com outros dados anteriores,
Quem está migrando para cá? Pessoas com 25, 30 anos, ou seja, eles estão pesando mais. Ou seja, eu não posso analisar só a educação de um lado, só o trabalho de bolsa e migração. De fato, eu preciso fazer essa integração das análises. Agora, se a pessoa sai daqui e vai para outro lugar, se for Brasil, ok, eu consigo minimamente tentar pensar. Se for, por exemplo, censo, eu consigo saber onde a pessoa morava 5 anos atrás. Agora, se a pessoa saiu do Brasil, eu perdi ela. Então, aí tem uma questão importante, que é a limitação das fontes de dados. E nesse sentido, que é uma conversa que a gente estava tendo, que tem tido a promoção do uso de registros administrativos. Para te dar um exemplo rápido, eu sou italiano. Quando você sai da Itália e você passa mais de 12 meses fora da Itália, você é obrigado, tecnicamente obrigado, não necessariamente isso acontece, mas você é obrigado a se cadastrar num cadastro de italianos residentes no exterior. Então, e você é obrigado a atualizar essa fonte, esse cadastro à medida que você muda de cidade para qualquer lugar do mundo. Então, tecnicamente, a Itália sabe onde você morou na Itália e aonde você foi morar em todos os lugares para fora da Itália. Então, ela te acompanha. Só que a ficha de dados inclui sexo, idade, escolaridade, estado civil, o que trabalha, se tem filhos. Então, no caso, se você acompanhar essas fontes de dados, se você conseguisse, inclusive, acesso a elas, que aí o problema na Europa é o sigilo de dados, que é cada vez mais rígido, né? Mas se você puder acompanhar, você consegue construir a história da pessoa. E aí você consegue responder essas perguntas. Nós aqui no Brasil ainda estamos muito presos a fontes censitárias. Pesquisa em casa, né? Vai chegar o licenciador, faz a pesquisa, etc, etc. E a gente está começando a fortalecer a cultura do registro administrativo. Casamentos, óbitos, nascimentos, separações. As fontes do mercado de trabalho formal também são registros administrativos, em alguma medida, que as empresas têm que declarar todos os seus empregados ano a ano, e você consegue, a partir de do subgrupo dessa fonte, que é a RAIS, tem a RAIS Migra. Você consegue saber, por exemplo, para onde foi aquele trabalhador que trabalhava em Campinas. Minimamente você consegue acompanhar. Então a gente está ainda consolidando, está ainda fortalecendo os registros administrativos. São de boa qualidade, mas a gente ainda não tem desenvolvido de forma ampla e plena o uso deles para as análises. Até porque, para um bom uso nessa linha que você está pensando, eu precisaria integrar as fontes. Eu precisaria que a fonte de educação conversasse com a fonte de trabalho, que conversasse com a fonte de imigração, conversasse com todas as outras. No fundo, isso significaria que cada um de nós deveria ter um identificador único. Só que a gente entra no outro problema, que esse não consigo nem te dizer mais o que, mas o outro problema qual que é? A privacidade. Porque o Estado vai saber quem você é, onde você está, etc, etc. Sendo que o principal princípio da estatística, das estatísticas oficiais, que é assim que são chamadas, é a manutenção da privacidade. O censo não pode, o IBGE que faz o censo não pode usar os dados que coleta para, por exemplo, mandar um pessoal da Receita Federal atrás de você. Não pode. O registro administrativo está na mão do Estado. O IBGE é do Estado? É. Mas tem essa regra imposta. O registro administrativo não. Então, por exemplo, tem tido trabalhos na área de desigualdade com imposto de renda. Pô, claro que o dado divulgado para a pesquisa científica não tem todo aquele negócio lá. Mas o Estado sabe. Ele começa a te acompanhar. Isso remete a alguns livros que a gente sabe que falam de futuros desse tipo. Para dar exemplo, para encerrar mais absurdo, o Minority Report, né, que a pessoa prevê que você vai cometer um crime. Então, é o dilema entre você saber e você usar isso para fins escusos, ou não tão escusos. O Estado também está lá para controlar. E aí entramos nesses dilemas tal, e até onde vamos? Se tem alunos aqui do professor André Campos, tem que ir para a prova antes das 9. Então fiquem à vontade. Aí o resto continua. Acho que já foram. Boa noite, Pierre. Você comentou no meio da palestra que existem esses estudos, né, que eles estudam algum problema de política pública, talvez. Eles chegam a uma certa solução, né? E eu gostaria de saber, por exemplo, como que funciona essa ponte entre a solução que vocês acabam encontrando. Você comentou que o governo pode optar ou não por aceitar, né, ou implementar
essa solução que foi feita, e como que funciona essa ponte, por exemplo, esse trabalho que você acabou de realizar, que pode ser usado pelo governo de própria Limeira para poder encontrar algumas soluções de políticas públicas, como funciona essa ponte entre o conhecimento que é produzido e também da adoção dessas políticas públicas? Só tá piorando o nível da pergunta, cada vez mais difícil, né? Pensa comigo. A gente produz o conhecimento e o Estado precisa implementar políticas. Digamos assim. Como a gente conversa entre os dois? Boa pergunta. Eu vou te responder com boa pergunta. O que isso significa? A gente pode sair amanhã, ir lá na prefeitura de Limeira, prefeitura de Araras, etc. E falar assim, ó, produzimos esse conjunto de informações que é muito relevante para vocês refletirem sobre o andamento da política pública, sobre novas políticas públicas. Das três, uma. Ou eles vão achar maravilhoso e achar que a gente fez um baita trabalho, agradecer a gente e querer que a gente colabore com a formação da política pública, porque eles vão olhar e falar assim, poxa, essa política que a gente fez, a gente está sendo redundante, então o que você sugere pra gente? E aí a gente tenta, com o nosso conhecimento, complementar o que eles já tinham e tentar ver como melhorar. Opção 2, eles vão nem abrir a porta pra gente, que é a mais comum. E aí, o que vai acontecer no fundo é o seguinte, a informação se torna pública, afinal a gente vai disponibilizar em plataforma da Unicamp. Se alguém de boa vontade acordar e falar assim, nossa, achei esse relatório, vamos analisar, eles fazem. Aí cabe a eles também querer fazer interação com uma universidade. E a terceira é o cinismo total, do tipo, nossa, que legal, parabéns, vamos conversar. Esse vamos conversar geralmente demora meses ou anos e o dado se torna desatualizado, a política não anda. Então, toda essa historinha para te dizer o quê? Que eventualmente colocar o dedo na ferida, como é o caso, significa você apontar defeitos na atuação do Estado. E isso incomoda por quê? Porque quem está no Estado age como governo e não como Estado. Eles não agem, na sua maioria, Bruno me corrija se eu estiver errado, com boas intenções. E tipo, não, eu quero fazer o melhor para o povo. Tem o governante bem intencionado? Tem. Mas a maior parte está lá com algumas questões não tão assim legais. Então, por exemplo, vamos fazer as coisas importantes, vamos, mas ao mesmo tempo vamos sonegar, vamos burlar a lei, etc, etc. E o que sobrar a gente faz. Isso é comum no Brasil afora, nível municipal, estadual e federal. Não é à toa que sai nos noticiários todas as semanas. O que precisaria? Bom, a questão da parceria entre universidade e administração pública é importante? É importante. Agora, seria preciso criar a cultura da fiscalização, que no fundo é o que o Bruno trouxe pra gente. A ideia do Observatório Social Brasil é a ideia da fiscalização. No caso deles, eles focam na fiscalização da alocação de recursos, dos gastos, etc, etc. Beleza. A gente pode complementar essas fiscalizações em termos de eficácia de política pública, de implementação de política, assim por diante. O ponto de porém aí é qual que é? Se do outro lado isso vai ser bem recebido. No caso de Limeira está sendo bem recebido, mas eventualmente vai encontrar resistências. E essas resistências a universidade não vai conseguir quebrar sozinha. Vai demandar de quem? Da sociedade civil. Então, onde que isso começa a mudar de forma estrutural? Quando o poder público é pressionado pela academia e pela sociedade civil. E o que a gente tem costumeiramente? O poder público faz o que quer, a sociedade civil não é informada por N motivos, inclusive a mídia é uma barreira importante, e a universidade é vista como, a gente já sabe, né, o lugar de fazer balbúrdia. Vou usar o termo que todo mundo usa, assim eu também falei o meu, tá falado. Então, a gente tem pouca interação, e onde tem interação se barra. Como a gente garante que a política pública é eficiente? Quando tem interação entre agentes, inclusive a gente que demanda a política e a gente que vai fazer a política. No caso, a universidade não é o agente que vai demandar a política nesse caso, mas o agente que vai intervir para calibrar a política. Com o dado, com o conhecimento, com a pesquisa científica, com os pesquisadores. Agora, depende do que a gente chama de governo, dos agentes que estão temporariamente no controle da máquina estatal, aceitarem que eles são temporários e estão num projeto de Estado. Se a gente constrói um projeto de país de longo prazo, onde a gente quer erradicar a fome, acabar com a pobreza, trazer luz para todo mundo, etc, etc, a gente começa a mudar a visão do gestor para que ele entenda que ele precisa ser, ele é parte, melhor dizendo, dessa grande composição de peças do quebra-cabeça. Se ele achar que ele tem que fazer o dele para ganhar dinheiro, não vamos conseguir.
Então não depende só de nós, depende também do outro lado. E de um terceiro lado, que é a sociedade civil, no caso aqui, o observatório. Mais do que isso, não sei te dizer, porque realmente é muito complicado. É uma receita, às vezes, muito local. Limeira pode funcionar muito bem e a gente andar 20 minutos de carro, Piracicaba não funcionar. E aí? A gente precisa construir. E aí, novamente, a tese que eu defendo, de baixo para cima. Porque à medida que você constrói exemplos locais, você vai mobilizando para construir uma coisa mais consolidada a nível nacional. Então, boa noite. A minha pergunta é no sentido dos haitianos quando vieram para a cidade de Limeira. Só na cidade de Limeira. Minha pergunta é justamente essa. Tem algum dado, algum motivo por que escolheram a cidade de Limeira para estar vindo? Acho que o Bruno pode ajudar bem nessa pergunta. Obrigada. Olha, novamente está piorando o nível, né? São perguntas que a gente não tem resposta. Por quê? Porque a gente não tem o dado. Quem faz esse tipo de pesquisa é a academia, basicamente. Claro, o IBGE faz o levantamento de dados, censo, etc, etc. Mas pesquisas onde a pergunta é por quê? São pesquisas mais difíceis de acontecer, porque são pesquisas muito mais caras. São as entrevistas mesmo, assim, aquelas abertas. Por exemplo, aqui somos o quê? 50, 100 pessoas? Imagina perguntar para cada um desses aqui, que está aqui, qual foi a tua trajetória migratória, ou seja, por onde você andou desde que você nasceu até hoje. Como somos jovens, capaz que a gente lembre todos. Mas à medida que a gente envelhece, podemos perder peças da história. Ok. E quando te perguntar por que você saiu de Campinas para Limeira? Então, é uma série de perguntas que começa a ser cada vez mais complicada. Qual que é a aproximação que a gente pode fazer com esses dados aqui? No caso dos registros de estrangeiros, você tem que informar, no caso a Polícia Federal tem que informar sobre qual amparo legal que foi concedido o visto. Então tem educação, trabalho, reunião familiar, tem várias opções. Mas são opções limitadas, então a gente não sabe exatamente, por exemplo, se a reunião familiar é porque o cara estava bem sucedido no Haiti, decidiu se mudar para o Brasil e então quis trazer a família. Ou do outro lado, a pessoa que passou pelo desastre humanitário do terremoto em 2010, e aí ele conseguiu ir numa primeira leve e depois quer trazer a família. Esse detalhe a gente já não sabe. No caso dessa pesquisa, a gente não sabe quanto a pessoa ganha. A gente sabe o setor de ocupação, mas o salário, por exemplo, a gente não sabe se é formal, se é informal. Então, normalmente as limitações dos registros que a gente tem. Quando a gente quer ir num nível mais profundo, perguntar por quê, qual a história por trás, geralmente as pesquisas tendem a diminuir o tamanho espacial. Se nisso aí, a gente sabe qual é o público que a gente quer atingir. Quero saber os haitianos, vou entrevistar alguns e tentar tirar conclusões a partir daquilo. E aí tem técnicas de pesquisa qualitativa que tentam definir quantas pessoas eu preciso entrevistar até que seja razoável e tal. E aí, novamente, eu preciso pensar estratégias para obter as respostas que eu não tenho. Quanto mais complexa e profunda for a pergunta, geralmente mais encurto o meu espaço de entrevistas, por exemplo. O senhor me permite? Rapidamente, qual que é o seu nome, por favor? Gabriel, sua pergunta me ficou na cabeça e acho que é um ponto, até um tom de provocação, né? E até por vocês serem estudantes e quererem, de fato, aprimorar cada vez mais essas questões de políticas públicas e levar isso a conhecimento do gestor público, a gente tem essa ideia, até compartilhando um pouquinho do observatório, a gente tem uma boa relação com a política em geral aqui no município, né? A gente está sendo bem recebido. Embora a gente sabe que a gente entra na casa dos outros e vai fiscalizar, nem sempre é que ele seja bem-vindo, mas tem um contexto por trás que a gente sabe que não é bem assim. Mas nesse sentido, eu acho que quando o trabalho em si, principalmente de uma instituição de ensino, que nem a Unicamp, se esse trabalho, principalmente de comunicação institucional, apoiado pela sociedade civil, vocês são componentes da sociedade civil, e de outras entidades, o Observatório é uma delas, mas por trás de nós e junto com a gente tem, por exemplo, OAB, Ministério Público, Receita Federal, Associação Comercial, Ciesp, lojas maçônicas, clubes de entidades, Rotary, Lions e tudo mais.
Ou seja, tendo esse amparo, melhorando a articulação institucional, não sei como funciona aqui na Unicamp, eu nunca frequentei aqui e tudo mais, não sei como funciona a questão política interna aqui, mas o trabalho sendo colaborativo e vocês trazendo inovações em políticas públicas pautadas em estatísticas, eu acho que, e a gente prega isso porque a gente trabalha com muitos dados públicos, para o bom político em si, por mais que a gente sabe que na máquina em si, não são todas as pessoas que são honestas e tudo mais, mas por bom político isso é importante, porque ele vai ter ferramentas para com que ele execute o trabalho da melhor forma. Então, assim, aí cabe à sociedade civil fazer o acompanhamento disso tudo, os órgãos de controle e a própria mídia. Quando, por exemplo, tem uma faculdade produzindo informação, produzindo metodologia para que isso seja aplicado no poder público, ou entidades fazendo isso, enfim, é fantástico para a estrutura, né, do governo como um todo, e tendo a publicização, tornando público nessas informações, esse trabalho, quem está de fato procurando uma política, implementar uma política eficaz aqui no município, vai ser bem visto, vai ser reeleito eventualmente, e não o contrário. Mas, enfim, para não me estender muito no raciocínio, eu achei muito importante sua pergunta, isso tem que ser fomentado, porque o trabalho de vocês é muito importante para o município. Porque, de fato, as políticas hoje, quem obedece às leis somos nós, os agentes políticos também. Mas não necessariamente, primeiro, eles têm competência para fazer a legislação e também têm embasamento fático e estatístico para fazer isso. Então, se vocês fornecerem essas informações de forma colaborativa e de forma estrutural, trabalhando em conjunto com as estruturas do poder, eu acho fantástico. Outra questão? Eu queria dizer, aproveitando que não me aguento de falar, que essa relação da universidade com a sociedade e com a sociedade civil e as organizações, ela é complicada, mas, por exemplo, a minha experiência aqui em Limeira, o setor privado em geral, a indústria, as grandes empresas e as médias, demandam nossos alunos direto para estágio e depois para contratar. Então, eu entendo que a gente forma e prove uma certa qualidade para o mercado, para a indústria, talvez menos na agricultura, mas para todas as indústrias associadas também com a agricultura. E isto é uma coisa que flui naturalmente. Os alunos são demandados e vão. E no caso das atividades públicas, por incrível que pareça, não é fácil a relação entre instituições. Então, muitas vezes nós organizamos atividades como minicursos, treinamentos, ou queremos dar os dados, porque o dado para nós é interessante, é elaborado e para quem precisa, não só ficar guardado, e para além da publicação, que é uma cobrança que a gente tem. E às vezes é difícil isso. Às vezes encontramos problemas operacionais. Chamamos todos os secretários de desenvolvimento e falamos, vamos propor um mini curso e tal, porque treina para fazer diagnóstico e tal, alguns anos atrás. A maioria não pode vir porque não tinha horário, por exemplo, é uma coisa bem prática. Mas também já aconteceu que a gente vai na Associação Limeirense de Joias, que faz 2 eventos por ano, e devido a que se pesquisa muito esse setor e aos problemas ambientais que apresenta, e de saúde, e sobretudo do trabalho infantil, então a gente juntou um grupo de professores, cada um tinha uma pesquisa a respeito, e fomos na feira da Auge, e teve diferentes falas, de gestão, de finanças, de ambiental, os engenheiros explicando os processos de produção, e fomos lá na feira, e não tivemos público, por exemplo. Bom, obviamente, o que foi? Bom, os empresários estavam ocupados defendendo a vida deles, fazendo as coisas. Então, também houve uma interação aí falha, né, da própria associação. Então, há muito problema de logística. E, às vezes, não é uma coisa... É uma coisa bem operacional, mas se impede, às vezes, de produzir esse contato. Então, são coisas que a gente tem que avançar nesse relacionamento. Isso não justifica a gente fechar a porta e falar, fomos, ninguém quis saber. Não, nós temos que continuar até o fim, porque nossa vocação como universidade e nosso compromisso de fazer ciência e de que a ciência e os produtos não ficam aqui dentro da casa.
Mas acontece, a realidade é essa. E em outros países se dá muito mais fluida essa relação, né? A relação entre investimento em ciência, em pesquisa e desenvolvimento, e a relação entre universidade e empresa é bem mais fluida, até financeiramente. Isto é difícil no Brasil. Mas é um caminho que está andando todo o tempo. Também não é uma coisa que está parada, não é uma coisa impossível, mas que se constrói com bastante, enfrentando muitas dificuldades, né? Isso que eu penso. Muito bem, se não tiver mais questões, agradeço aos queridos alunos que vieram hoje e espero amanhã todo mundo. Amanhã encerramos o ciclo aqui do 10º Seminário do LEG e faremos uma mesa sobre desenvolvimento e políticas públicas, na qual eu falarei, o convidado, santo de casa não faz milagre, mas temos um convidado que é o André Pires da PUC e é especialista em política social, e então também promete ser uma mesa bem interessante. E então agradeço e amanhã continuamos. Então é isso aí, muito obrigado, agradeço demais a presença do Bruno Sampaio e muito obrigado ao Pierre pelo trabalho e pela palestra maravilhosa que tivemos a oportunidade de ouvir aqui. Então, boa noite, obrigado.